Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde nós estamos falando sobre estratégias para lidar com a nossa criança. Nós estamos aprendendo sobre o cérebro. A gente vai começar com uma informação que eu achei tão interessante. Vocês sabiam que o nosso sentimento, a nossa emoção, ela dura 90 segundos? Então, se a gente ensina para nossa criança que aquilo que ela está sentindo naquele momento vai passar, a gente pode ajudar ela a desenvolver essa visão mental sobre aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, ao invés dela dizer eu sou uma criança triste, ela vai aprender a dizer que eu estou me sentindo triste nesse momento. Quanto mais a sua criança entender sobre essas emoções que vêm e vão, menos ela vai ficar bloqueada e parada ali na roda da consciência, no aro. E ela vai poder controlar a vida dela e tomar decisões. Nós vamos falar agora sobre a estratégia número 9, que tem como título Peneirar para frente. Dê atenção para o que está acontecendo dentro de você. Então, para que essa criança desenvolva essa visão mental dela e depois essa visão mental afete os pensamentos dela, os desejos e as emoções que estão ali circulando na mente dela, elas primeiro têm que estar conscientes sobre o que elas estão passando naquele momento, o que elas estão experienciando. E isso quer dizer que uma das mais importantes missões, vamos dizer bem assim, né, que a gente como adulto tem, é de ajudar essa criança a reconhecer e entender em diferentes situações, reconhecer ali no aro, na roda da consciência, por essa emoção individual. A gente não precisa sentar e ter uma conversa séria com a criança para comunicar aquele pensamento, mas a gente pode encontrar diferentes formas de trabalhar com esse conceito na vida diária da criança. Os autores começam também citando o exemplo do Yuel. A Tina levou o Yuel para a escola. O Yuel, ele tem 7 anos e ele estava muito chateado, né? Porque o pai dele prometeu ele de ir com ele para um jogo de hóquei. E ele ficou muito chateado porque o pai dele adiou aquele jogo, adiou aquela visita lá na quadra do jogo. Então a Tina, naquele momento, ela teve uma estratégia. Eles estavam no carro, no caminho para a escola, e aí ela começou a falar: olha, você tá olhando essas manchas aqui no para-brisa, né, do carro? Essas manchas são as formas diferentes que você está se sentindo e pensando agora. Tem muitas manchas. Você está vendo a marca? É exatamente assim que você está se sentindo com seu pai agora. E aqueles besourinhos pequenininhos amarelos? É assim que você está desapontado porque você perdeu o jogo de hoje à noite. E você está vendo aquelas manchas molhadas, é como você acredita no seu pai quando ele diz que vai levar você no jogo seguinte. E é assim que você vai ter um dia melhor, porque você vai comer na escola e depois você vai jogar futebol com seu amigo. Então o autor fala que através desse exemplo, nós como educadores podemos usar vários exemplos. Pode ser o para-brisa de um carro, pode ser uma roda de bicicleta, pode ser também um teclado, enfim, tudo o que tiver ali próximo. Porque qualquer exemplo que a gente pegue que sirva para ajudar a criança é importante para que ela entenda que existem muitas formas e partes que estão dentro delas. E elas podem aprender e integrar essas partes
umas com as outras, na verdade. Então essa é uma das melhores formas para começar a fazer a sua criança a dar atenção para o que ela vê ali no aro, para ajudar ela a peneirar, colocar para frente todas as sensações, as fotos, memórias, né? Os sentimentos, as emoções, os pensamentos que estão afetando ela. Então, através desse exemplo, a criança dá atenção para as sensações físicas dela, que aí ela, no caso, pode ficar mais consciente sobre o que está acontecendo no corpo dela. Elas podem aprender a sentir de novo as borboletas na barriga, como um sinal de preocupação, de um desejo de alguma forma acabar com aquele sentimento de frustração ou de mal-estar, os ombros pesados, e assim sucessivamente. Eles também podem identificar aquela sensação no corpo de quando eles estão nervosos, o corpo tenso. E aí eles podem, por exemplo, aprender a baixar os ombros e respirar profundamente para se acalmarem. Além dessas sensações que nós acabamos de falar, nós também precisamos ensinar as nossas crianças a peneirar para frente as fotos, aquelas pequenas memórias que afetam a forma de como eles consideram aquela foto, aquela memória, e de como eles interagem com o mundo ao redor deles. Uma parte dessas memórias, dessas fotos, estão guardadas no passado, como por exemplo as fotos de memória de uma vez que alguém da família esteve na emergência do hospital, ou por exemplo a vez que uma pessoa foi humilhada por um colega de classe na escola. Outras fotos também podem ter ocorrido através das fantasias e dos pesadelos da criança. Então, quando a criança fica consciente sobre essa foto que está registrada na cabeça dela, que está ativamente ativo, ela pode usar essa visão mental dela para ter um controle sobre aquele momento ou aquela situação que ela consegue trazer para fora sobre aquele acontecimento dramático, e assim diminuir a força e o poder daquilo que está registrado. Da mesma forma também, a criança pode ser ensinada a peneirar as emoções dela e os sentimentos que ela está experienciando. Esse tempo que você pode tirar para perguntar à sua criança como ela está se sentindo, você pode ajudar ela a ser mais específica. E aí ela pode, a partir dali, ter a coragem de descrever sobre aquilo que ela está sentindo com uma palavra, com a forma que ela consegue se comunicar. É claro também que ela vai precisar da ajuda da gente, porque é importante que a gente, desde que a criança seja pequena e a partir do 9º mês, já daquele momento ali, já que ela já senta e já começa a observar mais, você já pode introduzir, falar, tentar ensinar ela sobre as emoções. Então, você pode ensinar a palavra como preocupada, desapontada, doente. E aí a criança, com o tempo, quando ela começar a se expressar mais com a expressão corporal ou até mesmo com palavras, aquelas palavras que você introduziu ali no vocabulário dela, ela já vai identificar, e aos poucos ela vai aprendendo o significado de cada uma. Uma razão para que a criança raramente expresse essa complexidade em um sentimento especial é porque ela ainda não aprendeu a pensar sobre aquilo que ela está sentindo de uma forma mais apurada, mais afinada, para que ela possa levar em conta a diferença e a riqueza
daquilo que ela está sentindo. E é isto é a razão do porquê que ela não dá nome ainda por o sentimento dela, porque diante de toda aquela situação, para a resposta, ela vai tentar, naquele momento, dar uma foto emocional em preto e branco como razão principal. E no caso ideal, a gente quer que a nossa criança entenda que existe uma série de cores no arco-íris, cheio de emoções dentro deles, e também que eles possam dar atenção para todas essas possibilidades. E agora vem aquele exemplo didático através de um desenho em quadrinhos. O pai está com a criança na cama, ele está lendo uma historinha ali para a criança dormir, e a criança fala para o pai: eu não consigo dormir, eu estou com medo eu tenho medo de monstros. E aí o pai fala para ele: você não precisa ficar com medo, olha ao redor, não tem nenhum monstro no guarda-roupa, e nem debaixo da cama, e nem no seu quarto, durma agora, você está seguro. E é realmente assim que a gente costuma falar, né, gente? Quando a gente não tem um conhecimento. Mas aí depois, logo em seguida, os autores colocam a forma correta, né? Que é para a criança use a visão mental dela para tomar o controle sobre aquela foto que ele tenha lá no cérebro dele. A criança fala: eu não consigo dormir, eu estou com medo de monstros. E aí o pai fala: sim, pode ser um pouco assustador quando a gente tem uma imagem sobre isso, mas você sabe o que a gente pode fazer? A gente pode trocar as fotos. E aí ele começa a falar: sim, você pode fazer. O que você acha da gente pegar o monstro e fazer ele menor, menos perigoso e mais divertido? Vamos colocar uma saia de bailarina nele e um caps de beisebol. Não ia parecer engraçado? E uma máscara no rosto dele e uma máscara de mergulhar, o que você acha? Sem essa visão mental sobre essa interação que acontece no cérebro, em toda a complexidade do cérebro, a criança vai ficar presa em 2 dimensões de fotos da vida, parecendo ali com uma tela plana. Quando elas têm acesso a essa palheta de emoções, elas começam a experienciar 3 dimensões de realidades onde a vida está pulsando, né? E os autores escrevem aqui que eles querem repetir que é algo que as crianças aprendem diariamente nessa integração com a gente, nós que somos cuidadores e responsáveis. E isto começa, olha, gente, presta atenção nisso. Olha o que os autores estão falando. Esse processo do reconhecimento, da memória, das fotos, das dimensões que a criança cria no cérebro dela sobre as experiências que ela vivencia ou sobre aquilo que ela cria de imagem, ela começa antes mesmo dela começar a falar. Então, quando a criança é menorzinha, por exemplo, a gente dá uma sensação específica, uma emoção específica para aquela situação. Por exemplo, eu entendo que você está desapontado porque você não ganhou aquela bala ou aquele doce, ponto. Quando a criança ficar maior, a gente já começa a introduzir palavras mais apuradas, mais complexas, referente às emoções. Por exemplo, ai, que chato que a sua viagem foi cancelada. Se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria da seguinte forma: eu estaria muito zangado, muito desapontado, muito magoado, muito triste. E o que mais? Aí a criança vai acrescentar mais coisas. Essa questão das emoções, gente,
é muito, muito importante nos primeiros 6 anos de vida da criança. É um trabalho que é muito intensivo, feito para quem trabalha com crianças nessa faixa etária, porque elas sentem o que elas sentem, mas elas não sabem dizer o que elas estão sentindo e elas não sabem como resolver aquela situação, por que ela está sentindo aquilo que ela está sentindo e o que significa aquilo. E os autores têm aqui um quadrinho com várias emoções, com palavras e o rosto desenhado, né? Então você pode em casa procurar figuras na internet. Não é preciso que você imprima, mas você pode mostrar no seu celular ou no computador diferentes expressões do rosto. Falar sobre isso pode ser até um tema de uma conversa ali na hora do jantar. Fazer uma brincadeira, né? Expressar no rosto. Você pode também desenhar no papel. Você pode pegar as figuras da internet, desenha no papel o rosto. E aí, ali no momento da janta, você pega o papelzinho e você mostra para a criança e faz com o seu rosto, pede para ela fazer e dá palavra para aquele sentimento. Então, eu vou falar alguns para você ter uma noção. São vários, mas tem zangado, tem triste, tem confuso, confiante, embaraçado, cuidadoso, entusiasta, desapontado, alienado, deprimido, desanimado, curioso, muito feliz, ciumento, irritado, exausto, com medo, ansioso, embaraçado, decidido, enojado, frustrado, endividado, surpreso, chateado, apático, feliz. Então, olha a quantidade de emoções que você pode ensinar para sua criança, para que aos poucos ela vá interagindo e descobrindo com aquele processo ali da situação que ela está vivendo, com o corpo, o que ela está sentindo no corpo e com a palavra, com o que ela está sentindo. Os pensamentos, eles são um pouco diferentes. Eles estão separados das emoções, das sensações e das fotos, porque eles estão ali no lado esquerdo do cérebro, nesse processo de fazer a peneira, né, do processamento. Os pensamentos são aquilo que a gente pensa, o que a gente diz para a gente mesmo e sobre como a gente diz sobre a nossa história de vida através do uso das palavras. E as crianças, elas podem aprender a dar atenção para esses pensamentos que estão ali no cérebro dela e entender que elas não são forçadas a acreditar em tudo que elas estão pensando. Elas podem também aprender a argumentar contra essas ideias, contra esses pensamentos que não estão ajudando ela, que estão desfavorecendo. Quando elas dizem para elas mesmas sobre esses argumentos, com esses argumentos, elas acabam direcionando a atenção, retirando ali do aro da roda da consciência, que está limitando a forma delas enxergarem toda a situação e o processo. E aí elas conseguem chegar a uma situação de felicidade e de progresso, de maturação. E essa visão mental vai permitir com que eles retornem, as crianças retornem para o centro delas mesmas e dê atenção para os pensamentos dela, para elas, que no caso aqui é como se elas, elas se descobrem naquele momento, elas se percebem. E a partir desse lugar consciente, ou seja, a partir do momento que elas sabem daquilo que elas estão sentindo, elas podem falar para elas mesmas e de uma forma boa, elas podem se lembrar sobre as outras palavras que estão ali no aro e também sobre os outros pensamentos e sentimentos que também são uma parte importante delas mesmas.
E aí os autores citam um pequeno exemplo da Emma, de 11 anos, porque ela foi pro sol, se bronzeou, ficou muito vermelha e ela se olhou no espelho e falou, né? Ai, que idiota que eu sou, porque eu fiquei no sol tanto tempo e eu acabei ficando muito vermelha no rosto. Mas aí, se os cuidadores dela, os responsáveis, se eles tivessem ensinado ela a argumentar contra esses pensamentos negativos, a Emma poderia se expressar de uma outra forma. Ela poderia dizer: ah, isso não é tão ruim assim. É normal esquecer as coisas às vezes. Quase todos que eu conheço já fizeram isso algum dia. O nosso sistema nervoso, gente, ele é prolongado em todo o nosso corpo e ele funciona como antenas muito poderosas que leem essa nossa sensação física, essas diferentes sensações físicas e também os nossos 5 sentidos. Além disso que acontece, a gente também se apoia nas fotos que vêm do lado direito do cérebro, que combina com aquelas emoções que estão acontecendo e também com o nosso sistema límbico. E esse sistema límbico, só para relembrar, é a parte ali responsável por todas as nossas respostas emocionais. Tudo que se refere às nossas emoções está ali no sistema límbico. E finalmente, depois disso, a gente agrega ali, acopla tudo junto com os pensamentos conscientes que vêm do lado esquerdo do cérebro, assim como também as habilidades analíticas que fica na parte superior do cérebro. Aprender a peneirar as nossas emoções e os nossos pensamentos nos ajuda e nos dá uma importante lição sobre as nossas sensações corporais, que formam os nossos sentimentos e que esses nossos sentimentos também formam os nossos pensamentos, a forma de como a gente pensa. Também as nossas fotos internas. A influência disso vai totalmente no sentido oposto. Por exemplo, se a gente tem pensamentos OX, a gente pode, no caso, trabalhar a raiva, que está tentando ali, dando uma sensação de tensão nos músculos do corpo. Todos os locais ali do aro, que ficam ali no aro da roda da consciência, as nossas sensações, as nossas fotos internas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos podem afetar os outros e juntos eles criam o nosso estado de espírito. Os autores continuam aqui contando um exemplo simples da Karen, que é a mãe da Lynn. A Karen, ela fez uma brincadeira, elas estavam no carro indo para algum lugar. E aí a Karen começou a fazer essa brincadeira, é a brincadeira da peneira. E é um exemplo bem simples que vocês podem fazer com as crianças de vocês para trabalhar as sensações corporais que a criança tem, para que elas reconheçam aquilo que elas estão sentindo no corpo dela e também que elas possam ali diferenciar o que o corpo dela está sentindo e o que o pensamento dela está pensando. Aliás, o que o cérebro dela está pensando. Então a Karen começou, né? Eu vou dizer alguma coisa sobre o que eu estou sentindo no corpo, sobre o que o corpo está dizendo para mim. Aí ela continua: estou com fome. E você, o que o seu corpo está dizendo para você, Lynn? E o cinto da Lynn começa a fazer um barulhinho, né? Aí a Karen continua: ah, que bom que o seu corpo está mostrando algum sinal. Eu vou folgar o seu cinto assim que a gente parar em algum lugar. E a foto, o que você está imaginando na sua cabeça? Aí a Karen continua: eu posso ver aquela cena de festa
quando você tocou lá na escola, na peça, que você tinha um chapéu divertido. E a Aline continua: eu estou pensando naquele trailer que a gente viu no filme que vai acontecer, aquele que tem os aliens. Aí a Karen continua assim: a gente vai ver ele. E as emoções? Eu estou me sentindo muito ansiosa porque a vovó e o vovô vêm hoje. Aí a Aline: eu também. Aí a Karen: ok. Isto eram sensações, fotos e emoções. Então, agora a gente vai para os nossos pensamentos. Eu pensei que agora que a gente tem que comprar leite, a gente tem que parar e comprar antes da gente chegar em casa. O que você está pensando agora? Eu pensei que a Claire podia me ajudar em casa a fazer a minha lição, porque ela é mais velha. Aí a Karen continua: ok, que você teve essa ideia. Então, nós vamos realmente pensar sobre ela. E aí os autores encerram essa estratégia número 9 fazendo um pequeno lembrete. Eles escreveram assim: lembre que as pessoas ajudam a intelectualidade a ser desenvolvida através do que as pessoas falam sobre aquela respectiva situação. Nós vamos encerrando por aqui o episódio de hoje. Obrigada por ter me ouvido até o finalzinho desse episódio. Passa também esse conteúdo para os seus amigos que cuidam de crianças, que têm filhos, para as professoras dos filhos de vocês, que também é muito importante que os professores conheçam como funciona o cérebro da criança para entender esse universo infantil. Então, nós nos vemos no próximo episódio. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.